A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do qual nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo aos pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo nessa manhã, essa palavra poderosa anunciada aqui por Paulo ao povo de Éfeso. Aqui nós temos uma questão muito interessante que diz respeito às lutas, às batalhas que todos nós estamos sujeitos. Porque ele começa a dizer assim, fortalecei no Senhor. Então, se nós temos que nos fortalecer no Senhor, é sinal que a nossa trajetória de vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele é marcado por lutas, por situações que são colocadas diante de nós, que nós temos que tomar decisões, que nós temos que ir adiante, que nós temos que enfrentar, que nós temos que buscar uma estratégia, temos que buscar uma solução para resolver, enfrentar essa dificuldade. Mas ele diz assim que é importante que nós estejamos fortalecidos no poder de Deus, que Deus é que vai dar para nós aquilo que é necessário para enfrentar a dificuldade. E deixar bem claro que Deus ele é poderoso, mas ele não te exime da luta, ele te fortalece para lutar. Nós temos batalhas, e essas batalhas não serão tiradas diante dos nossos olhos, não serão tiradas diante das nossas ações, mas elas serão colocadas sim, porque faz parte da trajetória a qual nós temos aqui. E o poder de Deus, ele vai nos fortalecer para que nós possamos enfrentar. As únicas pessoas que não têm lutas a enfrentar são aquelas que já morreram, aquelas que já desceram à sepultura. Mas você que está vivo, independente da sua idade, independente da sua condição sexual, independente de qualquer coisa que dê um caráter à sua vida, você tem lutas, você tem dificuldades a enfrentar. Mas ele está dizendo também que a nossa luta, a batalha que nós vamos enfrentar, ela não é contra carne ou sangue. A nossa batalha muitas vezes envolve pessoas, mas a nossa dificuldade de luta é contra as condições espirituais, nas regiões celestiais, que atentam para as nossas dificuldades e nos faz buscar em Deus soluções. E eu queria conversar com vocês a respeito de uma coisa que é muito peculiar ao ser humano, e de uma forma ou de outra ele envolve talvez alguns que estão nos ouvindo. Quando nós olhamos para a condição do ser humano que está doente, que está numa condição de vício, que adquiriu algum tipo de dependência química, seja do tabaco, seja do álcool, ou seja de alguma droga mais poderosa, mais potencial, que não é liberada, que não é lícita, a pessoa se torna um refém, se torna uma escrava no uso constante. E se não a faz, ela fica com a sua condição desequilibrada. Perceba que esse problema acaba afetando muitas outras pessoas. Acaba afetando a família, acaba afetando a sua relação no trabalho, acaba afetando a sua condição dentro da sociedade. Mas a luta que se deve tratar não é contra as pessoas, mas é contra a própria pessoa. A luta maior é como você vencer uma dependência, vencer um vício que ele é seu, que foi adquirido por você por escolhas próprias. É essa condição que se torna uma luta numa condição de trevas que ele coloca aqui.
ela é colocada de uma maneira muito clara que essa luta que se trava não é contra as pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra o poder das trevas que se instala nas nossas ações, na nossa relação. E esse poder é tão destrutivo, ele é tão aniquilador, que à medida que a pessoa vai insistindo, continuando e não consegue se libertar de tais coisas, de tais vícios, ela vai envolvendo, ela vai comprometendo a vida de família, esposo, filhos e outras coisas mais, descambando até para atitudes extremamente agressivas, violentas, que envolve a polícia, que envolve outras ações que vão além do controle próprio. E é essa a condição a qual nós temos que observar na luta a qual é travado aqui. Mas da mesma forma que eu falei, que nós falamos nessa manhã a respeito do vício, pode ser questões do próprio cunho da personalidade, um ódio, aquilo que alimenta uma raiva, uma ira, um desejo de destruir o seu irmão, de destruir o seu próximo, a ausência de perdão. Isso é um poder das trevas que afeta o nosso dia a dia, afeta a nossa condição humana. E isso é extremamente nocivo. E esse é o poder das trevas a qual Paulo está falando ao povo de Éfeso. Mas ele dá uma direção. Ele fala assim, olha, para que haja uma luta e para que vocês possam fortalecer no Senhor, para vencer, para aniquilar esse poder maligno que opera em vós, é necessário que vocês estejam revestidos da armadura de Deus para enfrentar os dias maus, que vocês usem o cinto da verdade, porque aquele que está na verdade, no reconhecimento do que verdadeiramente é, ele não dá espaço para o inimigo, para o mentiroso, para o poder das trevas. A couraça da justiça, as sandálias do evangelho calçado aos pés e o escudo da fé, porque tudo isso são estratégias espirituais para vencer as trevas, apagando todas as setas do maligno e sobreviver na graça e na misericórdia do Senhor. E aí ele vai dar aquilo que é necessário para que a pessoa possa estar revestida e fortalecida no poder de Deus. Orem, atentos, perseverantes, não desanimem, busque a presença do Senhor em espírito, para que todos os passos, os quais são dados, sejam marcados pela graça de Deus. Como disse Paulo, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra o poder das trevas, as forças espirituais, que tem como propósito aniquilar a criação de Deus. E você que está me ouvindo, é a maior criação de Deus. A obra-prima do Senhor é você que está me ouvindo. Que você possa guardar essa palavra, que você possa se revestir de toda a graça, do amor de Deus, na certeza que teus passos são confirmados pelo Evangelho de Cristo, o nosso Salvador e Libertador. Deus te abençoe, em nome de Jesus.